Hoje terei o privilégio mais uma vez de compartilhar da palavra e eu queria lhe convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9. O livro é Eclesiastes, o capítulo é o 9. Nós vamos meditar nesse texto por um tempo nessa manhã e eu queria que você ficasse atento, que você, como eu gosto de dizer lá no Bethesda, que você viesse de corpo, coração, mente, espírito integral, né? Para que você fique aqui com a gente, para que você não perca o seu tempo aqui, pelo contrário, que tudo que acontecer aqui edifique o teu coração, a tua mente, as tuas ideias, te coloque no trilho, te faça ajustar as suas intenções e você sai daqui mais parecido com Jesus. Eclesiastes capítulo 9, essa semana eu meditei demais nele, porque para mim essa semana em especial, esses 15 dias dessas 2 semanas que a gente termina hoje, terminamos ontem, foram bem pesadas para mim. Não sei para você, mas para mim foram bem pesadas, difíceis, emocionalmente. Foram difíceis porque na semana passada nós recebemos, retrasada, se hoje começa uma semana, né? Mas alguns dias atrás nós recebemos uma mensagem na equipe pastoral, vários pastores, num grupo que a gente tem de pastores, onde um pastor amigo nosso teve alguém, um grande companheiro dele, tirando a sua própria vida. Não era pastor, é uma pessoa que estava em desespero, era a expressão da mensagem, e pedia oração pela família que deixou filhos e esposa. Na mesma semana aconteceu aqui na cidade de Sorocaba um assassinato de um marido matou a mulher, vocês se lembram disso? Na frente da própria filha. E a gente conhece aquela família, não o que aconteceu, mas famílias arrolados. E nós tivemos a mensagem meio que rápida assim: orem porque aconteceu uma tragédia. E na terça-feira passada, dia 30 de outubro, aconteceu um acidente na Castelinho, de moto, acho que vocês conhecem ou ouviram falar desse acidente, onde um rapaz chamado Diogo Mendes veio a falecer. 33 anos, meu amigo de academia, como eu falo bastante de academia. Ele era um bodybuilder, um fisiculturista, gostava disso, era engenheiro também, estava vindo do trabalho, e colidiu com um caminhão e veio a perder a sua vida. 33 anos de idade. Inclusive no dia 30 era o dia do fisiculturista, o dia que ele veio a falecer. O velório foi aqui no céu, nós fomos lá, estava cheio de gente, muita gente, e um jovem, tudo pela frente, a vida inteira cheia de saúde, um menino lindo, gente boa. A última vez que eu encontrei com ele, na semana retrasada, eu chego na academia alguns horários assim diferentes, eles treinam esse horário das 10, aquele dia eu fui nesse horário, e ele brinca quando ele me vê: o pastor chegou, pastor, a gente está meio fraco, toca aqui para vir força divina. Aí eu brincava, chegava assim: Deus te abençoe, meu querido, haja força em ti. Falava assim para eles. Menino brincalhão, cheio da vida para viver, foi embora, deixou a gente. E ontem, dia melhor, na sexta-feira, nós comemoramos o Finados, que é onde nós relembramos de forma comum as pessoas que nós já perdemos, não é? É uma cultura católica, é verdade, é uma proposta, uma tradição católica que aconteceu no século XIX, século X ali, e foi se ajustando até virar vida para a tradição católica, e hoje os católicos comemoram isso tranquilamente, fazendo 3 gestos. Primeiro, levar flor, que tem a ver com a beleza de não se esquecer, de levar alguma coisa de vida para alguém que não está mais em vida. Não sei se isso é certo ou errado, mas vida para quem está vivo é melhor do que flor para quem está vivo é mais bonito do que flor para quem não está vivo, né? Mas salvo as considerações, o segundo gesto é levar velas, para ficar acesas as velas, que tem uma ideia sobre isso, para iluminar o caminho onde essa pessoa ainda está trilhando. E a terceira é uma oração para que essa pessoa, ao estar no purgatório, que é uma crença a respeito da tradição católica, de onde ela está,
ali ela possa ser purificada e sair dali. Então esses exercícios que as pessoas fazem nessa data 2 de novembro, finados, tem como proposta ajudar aqueles que já se partiram, ou trazer à memória quem já partiu. E quando a gente vê na televisão, vê as informações, nós que não somos católicos, mas protestantes, a gente não tem esse costume, mas a gente não tem como deixar de trazer à memória as pessoas que a gente perdeu nessa data, porque se fala disso em qualquer lugar. E ao fazer isso, eu acredito, não sei você, mas para mim, a gente começa a pensar um pouco sobre a morte. Tanto que eu estava lá no velório do Diogo, e conversando com alguns professores, amigos ali, um deles me perguntou assim: pastor, difícil essa hora, o que a gente faz? Aí eu disse para ele: 2 coisas você pode fazer nessa hora. Chora com os que choram e reflita sobre esse dia, que é a proposta de Eclesiastes, lá no capítulo 7, versículo 2, quando ele diz assim: é melhor você estar num lugar onde há morte do que onde há festa, porque onde há morte há uma reflexão da nossa parte a respeito daquilo que a gente está vivendo. E foi isso que eu orientei para esses meninos que estavam lá nessa semana velando o Diogo. E aí, quando eu fico nessa perspectiva de que a morte vai acontecer, é uma coisa interessante. Você, se é cristão e não sendo cristão, você tem uma certeza: você vai morrer, concorda? O ateu sabe que ele vai morrer. Só porque ele não crê em Deus, ele não tem dúvida que ele vai morrer. Talvez ele tenha uma discordância a respeito do que eu creio, do que vai acontecer depois da morte, ou de para onde ele vai, ou se vai acontecer alguma coisa. É porque ele crê diferente. Mas o fato é que todos nós, impreterivelmente, temos consciência de que nós vamos partir dessa. Para uma melhor, para uma pior, depende de como você crê ou depende de como você está. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, confira comigo aí, quero fazer uma explanação de forma rápida e tirar uns desafios para a gente nesse dia. Ele fala sobre a brevidade da vida, capítulo 9 de Eclesiastes. Interessante, vá correndo comigo a partir do versículo 1. A partir do versículo 1 ele começa dizendo que eu entendi tudo isso, ou seja, eu analisei, eu refleti tudo isso. Eu fiz uma análise, como sábio que sou, analisei todos os detalhes e cheguei a uma conclusão: que o futuro a Deus pertence. Tentei entender tudo isso, que os justos ou sábios, os seus efeitos estão nas mãos de Deus. Ou seja, se você crê ou não crê, mas está tudo na mão de Deus. É o que ele está dizendo. Ele continua no versículo 2 dizendo assim: tudo sucede igualmente a todos, ou seja, todos nós vamos morrer. E ele diz assim: aos justos e aos perversos, ao bom e ao puro, e ao mesmo ao impuro, todo mundo vai para o mesmo lugar, na questão de morte. No versículo 3 e 4, ele tem uma palavra que ele chama o destino, ou a morte, de mal, porque ela faz mal para quem fica, não para quem morreu. Tanto que ele diz assim, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, ou seja, no final das contas, é aí que vai acontecer. Ele continua dizendo um pouquinho mais nesse versículo 4 em diante, ele faz uma reflexão e até solta uma frase que é base de alguns ditados que a gente tem. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Já ouviram esse ditado? Eu prefiro ser um cão vivo do que um leão valente morto. Daí que surgiu esse ditado. Ou seja, ele está dizendo que, mesmo a despeito da morte e da vida, desse paralelo que ele coloca, esse jogo para a gente pensar, dialogar, ele diz que a vida é muito melhor, porque na vida há esperança, e é melhor você ser um cãozinho em vida do que um bonito leão rosnando, forte, corajoso, o rei da selva, morto. Não vale nada. E aí, a partir disso, ele começa a dar algumas instruções a partir do versículo número 7. Ele fala no 5 e no 6 sobre algumas coisas que existem, que não vão dar muito certo com a gente, que tem que sair, mas no 7 ele começa a dar algumas orientações, e ele abre uma perícope aí, versículo 7, na primeira palavra, dizendo assim: vai, pois, come com alegria o teu pão. Ele começa dizendo assim: querido, já que você está vivo, faz coisa que faz a pena viver.
faz coisa que a vida te proporciona. E ele faz uma lista muito simples, mas muito comum aqui. Primeiro ele fala que a gente tem que comer. Coma bem, satisfaça, coma. Não exagera, óbvio, né? Mas coma gostoso, satisfaça. Como diz um amigo meu, a gente brinca, né, Tiago? A boca é feita para quê, Tiago? A boca é feita para comer. Coma. E ele continua trazendo essas propostas. No outro versículo 8, ele fala um pouco sobre as suas vestes. Ele fala, se vista bem, viva bem. Já no versículo 9, ele fala sobre os seus relacionamentos mais íntimos, ou seja, a sua esposa, sua família. Esse versículo foi base do cartão do meu casamento. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, pois esta é a porção que Deus lhe deu debaixo do sol. Curta a vida com a mulher que você tem, né, Pedrão? Carol, bênção, curta a vida. Ele que está dizendo, aproveita porque você está vivo, ainda dá para viver a dois. E aí depois ele encerra no versículo 10, é o texto que eu queria que você guardasse. Parece que ele resume tudo no versículo 10, diz assim, tudo quanto vier a tua mão para fazer, ou seja, você está vivo, meu irmão. Tudo que vier na sua mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças. Com toda a sua força, ele diz. E ele diz por quê? Porque lá no além, ou numa outra expressão, lá na sepultura, ou numa outra tradução, lá no Sheol, o Seol, depende da sua tradução, ou talvez na linguagem de hoje, lá para o lugar para onde você vai. Ou seja, depois que você passar dessa para um outro momento, ele continua o texto dizendo, lá não há obras, ou na outra versão, lá não há realizações. Ele continua, vírgula, lá não há projetos, numa outra tradução, lá não há planejamentos. Ele faz mais uma vírgula, lá não há conhecimento. E ele finaliza dizendo, e não há sabedoria alguma. E eu gosto demais dessa expressão, desse texto, quando ele usa no versículo 10, todo esse encaminhamento, toda essa proposta, toda essa ideia de saber. Ele dá essa certeza de que a gente vai morrer. O versículo 10, a primeira parte é muito claro, e a gente usa isso aí também como uma expressão, para morrer basta estar vivo. Então a certeza de quem está vivo é que vai morrer, é isso que ele deixa claro aqui. E sabendo de que vai morrer, uma verdade que ele traz aqui muito clara para eu e você pensarmos, é que ele sugere que eu e você vivamos com intensidade. Quando ele usa as expressões com toda a tua força, numa outra versão, com todo o teu coração, ou numa outra proposta mais original, ele diz, com tudo aquilo que você puder fazer. Isso é intensidade. Ou seja, sabendo que a morte está para vir, quando não sei, ao não saber, então eu vivo com intensidade todo dia, porque ela pode me assistir amanhã. Com 33 anos foi acontecer com o Diogo, eu com 40 ou 45, como eu quero descansar em Deus. Com 106, para mim, na minha perspectiva, vai demorar. Mas vai que não vai ser 106. Vai que é com 41, seu Pedro. Então ele sugere, não importa o tempo que você vá, viva o hoje, que a hora que chegar o tempo, não vai ter dificuldade de ir embora. Porque a intensidade da vida foi vivida por mim e por você. É essa a sugestão do sábio. E diante disso ele chega a essa conclusão, porque ele andou por tudo, caminhou e chegou e falou, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vivam bem o hoje. Faça tudo o que você puder agora, com intensidade. Porque lá para onde vocês vão, quando partir dessa para melhor, essas coisas, ele faz um trilho de 4 caminhos. Desses caminhos ou degraus assim, você não vai ter lá o que você pode ter aqui. E é interessante porque parece que Paulo leu esse texto, quando lá em Colossenses capítulo 3, 23, ele diz assim, bem claro, tudo quanto vierdes a fazer, faça de todo o coração, como que se fosse para Deus e não para os homens. Ou seja, Paulo está corroborando, ajudando, dizendo, gente, é com toda força, porque não é para a gente, é para Deus. E Ele deu a vida para você, então viva para Ele com toda a intensidade, dizendo, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu uma vida. E a minha resposta em viver com intensidade é uma resposta de afirmação e de agradecimento a Deus, dizendo, valeu, né? E ao ponto que o retorno disso, o contrário, é a mesma coisa. É como você não viver com intensidade, dizendo, Deus, eu estou aí vivendo porque o Senhor deixou eu aqui.
Mas não, se fosse por mim, não queria estar aqui, não queria estar vivendo. É uma resposta a Deus dizendo: Senhor, não curti. Ao ponto que o contrário também é uma resposta de gratidão. E aí aqui ele começa dizendo assim, a partir desses detalhes, a sua satisfação em coisas muito importantes. A satisfação e intensidade que ele coloca é a satisfação de você ter consciência de entender que lá onde você vai, não vai ficar comendo mais, vai passar. Falei sexta-feira com relação ao restaurante aqui do Toque, que a gente faz devocional toda sexta de manhã lá, e essa sexta eu falei sobre rico e pobre, do texto de Provérbios, capítulo 7, 13, e eu falava para eles que, por exemplo, eu sou igual o Zeca Pagodinho, com caviar, eu só ouço falar. Já comeu caviar? Eles falaram que é um negócio que tem às vezes no peixe, ovo, como é que é ovo? Não é ovo, é ovas, isso, esse negócio assim. Eu falei, esses trenzinhos eu já comi lá em Manaus, Santarém, mas caviar, só se eu comi, não soube o que é, mas não sei o que é não, faço ideia, não sei. E aí vem o sábio aqui dizendo assim, ó, essas coisas que você tem gosto, sabor, ou tem desejo, tenha consciência de que vai passar o tempo, você não vai ter condição mais. E é engraçado que eu estava lá em Santarém e eu respondi para o pessoal quando eles me deram várias comidas para experimentar, menos azeitona, é óbvio, que senão eu vou passar mal. O resto eu como, passou mal eu dou um jeito, azeitona não encontrei jeito para dar jeito nesse mal. Mas eu comi um monte de coisa, e comi vatapá, e jambu, e catatá, umas coisinhas diferentes, até açaí com farinha eu comi, ô trem bom, e vamos embora. Quando que eu vou voltar para Santarém? Eu não sei, eu vou comer mesmo, está dizendo aqui ó, no texto, come, vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gozamente, ou seja, faz com prazer. É bom, Guto, comer, não é? A benção, faz com prazer, que ele está dizendo. Tem coisas prazerosas nessa vida, e a gente precisa fazer. Mas a questão que ele coloca para a gente, eu queria desafiar você para a gente pensar, é que a gente não curte às vezes com intensidade essas coisas. A gente é intensificado no trabalho, mas não é a mesma força que temos intensificação com a família. Até é natural, a gente se esforça, gasta toda a energia no trabalho, aí quando chega em casa só sobra tempo, só sobra força. Então o que você dá para a sua família é sobra, não é intensidade. Com a esposa também acontece assim, é o que ele está dizendo aqui, cuidado com esses detalhes. E a gente vai vivendo essa proposta, e a gente vai às vezes tendo um pouco de displicência nessas ações, e ele diz, gente, toma cuidado, viva com intensidade aquilo que precisa ser vivido com intensidade, tomem cuidado. E aí ele faz uma caminhada, e eu queria trazer para você de forma prática, esses 4 desafios que ele traz, quando ele diz assim, esse paradoxo de que a vida é breve e que não sabemos a hora, ele traz um paradoxo muito tranquilo, ele diz assim, ó, aonde vocês vão, não há obra, não há projetos, não há conhecimento e não há sabedoria. Ou seja, esse paradoxo que ele coloca, esse exercício de que lá onde você vai não existe isso, ele está querendo dizer que onde você está hoje, que está vivo, tem isso. E se ele trouxe à atenção esses elementos que lá não vai ter, porque aqui onde você pode ter é muito importante, concorda? Então ele está dizendo para mim e para você que onde você está hoje, quanto vivo, e eu creio que todos aqui estão, pelo menos fisicamente posso ver que estão, você hoje precisa entender que você precisa ter obras aqui, planejamentos aqui, conhecimentos aqui e sabedoria aqui, para que quando você for, você não se perca lá, achando que lá você vai ter aqui, isso, que não vai ter. E essa é uma verdade que nos ensina uma coisa muito importante, que vivo tem essas possibilidades, morto não tem. E uma segunda verdade muito importante, que se você, quanto vivo, não faz isso, você está equivalente a um morto, concorda? Se enquanto vivo você não tem essas execuções de planos, de planejamento, de conhecimento e de sabedoria, é possível que você esteja do lado de lá quanto ação e do lado de lá quanto realidade, do lado de cá quanto realidade, quanto existência. E eu queria deixar claro isso para você, porque o que ele está dizendo, se a gente tem esse paradoxo e não consegue, ele está chamando a gente de displicente. E eu já disse uma vez aqui, a vida não perdoa os displicentes, a vida passa.
e a gente é levado. Como o próprio salmista diz, que a vida é como um vento, ou uma neblina, hoje está, amanhã já não está mais. E eu queria desafiar você nessas 4 sugestões do sábio aqui, de coisas muito práticas e simples. A primeira que ele traz é obra, não é? Ele diz assim: onde você vai não há obra, ou seja, não há realizações. Isso é um confronto a você em relação à sua procrastinação. Porque a gente vive numa época hoje onde as pessoas procrastinam, dão desculpas demais. Até tem uma música do Titãs: devia ter amado mais, ter feito mais, Por que não fez? Porque a gente vai procrastinando as coisas, porque a gente não realiza, a gente não faz, a gente vai deixando para amanhã, vai colocando para amanhã, e o amanhã, que talvez seja a morte que lhe aguarde, não vai ter mesmo como você tê-las. Por isso ele vem falar para a gente: você precisa ter atitude, porque você não é obra do acaso, e o acaso não é que vai te conduzir, é o próprio Deus, como nós cantamos há pouco. É Ele que conduz a gente, Ele que leva a gente. Então se coloque na mão dEle, e não seja uma vítima da sua existência, mas seja o coautor, onde Deus, o autor, vai te dar, e você vai ser como protagonista, junto, e escrever a sua história com atitudes, e não com procrastinação. Como por exemplo, às vezes a gente fala: não, amanhã eu faço. Por exemplo, amanhã, segunda-feira, Dia Internacional do Regime. Amanhã eu começo. Deixa para amanhã não, deixa as coisas para amanhã não, faz hoje. O que te vier para ser feito, faça hoje. Para com procrastinação. Por exemplo, vai estudar, não deixa para estudar perto do vestibular, não estuda hoje, começa a estudar. Hoje tem Enem. Eu vou estudar hoje porque tem Enem, começa sábado, aquela correria. Não precisa não, faz sempre. Vai viajar? Quando eu tiver no final do ano, não vai, viaja, está com vontade, meu irmão, dá para fazer? Vai, procrastina não. Eu queria dar um abraço naquele irmão, vai dar um abraço, a não ser que ele vai reagir, no mínimo vai te abraçar de novo, vai olhar estranho, mas o abraço vai acontecer. Faz, é isso que ele está dizendo. Aqui é para realizar, lá não dá, aqui é para realizar, realiza, faz, tenha obras. Coloque exercício na sua fé, faz. O segundo degrau que ele coloca para a gente é planejamento. E ele diz: aonde você vai também não dá, então quer dizer que aqui dá, e aqui tem que fazer. O próprio livro de Provérbios, um outro texto desse mesmo sábio, ele diz para a gente, no Provérbios capítulo 16, versículo 1, quando ele ajuda a gente a dizer: vocês podem fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, você pode, você deve, faz ser planos, faz parte da gente. Sonhar é nosso. Diz um grande pensador que quem não sonha não consegue viver, porque os nossos sonhos, eles estão predispondo uma realidade. É verdade que nem todo sonho vira realidade, mas toda realidade surgiu de um sonho, e às vezes a gente para de sonhar. Por isso que Joel vai dizer na sua palavra, quando ele fala da profecia, que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Está dizendo que você vai continuar a sonhar, vai continuar a ter vida, vigor para olhar para frente. Eu ainda vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como esses dias vi uma reportagem de um senhor de 70 e poucos anos entrando na faculdade. Aí alguns perguntam: para que uma idade dessa, está quase para bater as botas, que não sei o que. Aí ele responde para você: porque eu ainda quero sonhar, porque ainda tem vida dentro de mim. Você entendeu? É isso que ele está dizendo para nós aqui. Sonhe, faça planos, sonhe, faça sonhos mirabolantes. Pensa: eu não sei se vai dar, não importa se vai dar, mas sonhe, coloque diante de Deus, fala: Senhor, me ajude a sonhar com o Senhor, vamos sonhar junto, o que o Senhor tem para mim? E quando a gente para de sonhar, a gente começa a morrer. Como é que estão os teus sonhos? Como é que estão os teus sonhos? Não deixe de sonhar. O terceiro degrau, penúltimo que ele coloca, é conhecimento. E aqui a palavra original no hebraico não está a ver só com adquirir conhecimento numa leitura, mas a expressão aqui é adquirir conhecimento em relacionamento com as pessoas. Isso que é muito legal. Quando eu estava lendo, eu fui ali analisar a palavra, ela tem várias possibilidades, e uma delas nesse encaixe tem a ver com isso, porque a gente adquire muito mais conhecimento nos relacionamentos. Tanto é que o próprio Salmo capítulo 1, ele vai dizer: cuidado com o que você anda, porque aquilo ali vão te moldando, vão te aderindo conhecimento. Então cuidado, se ajuste. E aqui eu coloco uma coisa muito importante para nós, que a gente vai adquirindo conhecimento a partir da convivência com as pessoas que estão perto da gente.
A filosofia diz para nós que nós somos o resultado de 5 pessoas mais próximas que convivem com a gente. Isso é conhecimento, está se tornando. E aqui vem o sábio dizendo para nós que a gente precisa ter essa postura de relacionamento, até porque infelizmente a gente se frustra com pessoas. Eu já frustrei muita gente, e eu já fui frustrado por gente, mas eu não posso desistir de me amar e de se relacionar com gente. Digo isso para muitas pessoas que andam comigo. Eles falam assim: cara, eu preciso melhor confiar num cachorro do que numa pessoa. Eu falei: se a gente está virando bicho para confiar em bicho, a gente perdeu a estribilha, já estamos ficando loucos. Dá para confiar em gente, sim. Dá para confiar em pessoas. A gente precisa se relacionar com pessoas, porque essas pessoas vão nos ajudando, fortalecendo a gente, e no momento oportuno elas vão nos abençoar, nos fortalecer, nos ajudar, nos levantar, porque a gente se relaciona com gente. É como hoje, em especial, estou recebendo o César e a Karina em casa, estão com a gente, são de Botucatu. César foi um parceiro meu, conheci ele no trabalho da nossa comunidade, fiz o casamento deles, estão ali. O pessoal fala, às vezes faz casamento demais, um deles é aquele ali, né? E estão aqui com a gente porque a gente ama a gente, eles querem estar com a gente quer ficar junto, e a gente compartilha conhecimento juntos. E às vezes a gente vai se esquivando de gente, e não precisa parar, meu irmão. Só dá uma olhada com quem que você está se relacionando, se eles estão te influenciando. Dá uma analisada, assim, é bíblico fazer isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Toma cuidado, mas ande com gente, é importante. A gente foi feito para relacionamentos. Por isso a vida, nessa perspectiva, o grande sábio aqui encerra dizendo assim: onde você vai não há planejamento, não há obras, não há planejamento, ou seja, não há realizações, se realiza aqui. Não há planejamento, então sonhe aqui. Não há conhecimento lá, então relacione-se, tenha conhecimento aqui. E por último ele diz, lá não há sabedoria. Isso quer dizer, e te chama a atenção, que a sabedoria, a gente sabe muito bem, que é a prática do entendimento. Não adianta eu ser inteligente, saber de tudo, se não boto em prática. Eu não sou sábio. Eu sou até inteligente, mas não consigo ser sábio. E o texto vem me chamar a atenção nessa conclusão, e eu vejo isso como uma conclusão, lhe coloco para isso, é pegar tudo aquilo que o sábio, vai dizendo, Salomão, Eclesiastes, aqui vai dizendo no 9, no 10, cuidado, e todo o livro de Eclesiastes, passando para a gente, ele vai dizer, usem isso para a vida de vocês, usa isso para hoje, deixa para amanhã não. E a conclusão que eu finalizo e dou aqui para esse texto, dizendo assim, sabedoria para nós, sabedoria é você sair daqui e fazer alguma coisa que te chamou a atenção e que o Espírito Santo falou ao teu coração. Sabedoria é, segundo o texto, ter uma postura diante da palavra que você acabou de ouvir, quer seja nos seus sonhos, quer seja nas suas realizações, ou quer seja nos teus relacionamentos. Saia daqui e faça algo. Ou pare, ou continue, ou comece. Sabedoria é começar agora e deixar que a procrastinação não tome conta da sua vida. Procrastine sim, mas procrastine encrenca, procrastine raiva, procrastine problemas. O resto, procrastina não. Sabedoria é ter a consciência da brevidade da vida e que está nas tuas mãos a responsabilidade sobre ela. Sabedoria é saber que a gente vai descansar e que enquanto essa hora não chega, Deus me deu o privilégio de viver e preciso viver bem, viver com intensidade. Concluo. Viva com intensidade, tenha atitude. Viva com intensidade, sonhe com intensidade. Viva com intensidade, relacione-se com pessoas certas com intensidade e faça a vida valer a pena, trazendo tudo isso e usando com sabedoria no tempo presente. Até porque isso é o que Deus te deu, um presente, o presente. Então viva intensamente o presente. Que Deus assim nos abençoe e nos faça compreender essa vida, que é tão breve, mas é tão linda, porque está nas tuas mãos aquilo que Deus lindamente fez para você. Que Deus nos abençoe. Amém?